societário do STG hoje, ele vem brindar a atuação em direito empresarial, em consultoria empresarial, que é a vertente macro do STG. Então, assim, nossos clientes eles têm que ser assessorados de ponta a ponta, desde uma estruturação trabalhista, tributária, civil, das operações contratuais, e a parte societária, ela vem para olhar dentro da empresa. Como que estão os contratos firmados entre os sócios, as obrigações de cada sócio, os compromissos que existem entre os sócios, como que é a perspectiva de perpetuidade da empresa. A atuação do núcleo societário hoje dentro do STG, na minha visão, ele vem brindar, ele vem coroar todo o trabalho realizado pelo STG na entrega de uma assessoria completa aos seus clientes, que são, na sua grande maioria, empresas. Essencialmente, o núcleo societário, a gente atua proporcionando aos sócios da sociedade, das sociedades, uma segurança, né, uma perspectiva de perenidade de uma empresa. Porque no final do dia, todos os sócios eles querem crescer, eles querem que a sua empresa cresça, que ela aumente a sua operação, que ela seja mais lucrativa, e sem uma estruturação societária para isso, a gente encontra várias deficiências, vários gatilhos que podem atrapalhar a operação da empresa. Então, o STG, com o seu viés de atender o cliente em todas as áreas empresariais, desde uma estruturação trabalhista, tributária, o civil, amarrando todas as questões de direito e contencioso desses clientes, o societário ele vem para entrar dentro da empresa e entender a relação dos sócios que existe hoje, como que esses sócios pretendem se relacionar no futuro, como que foi a relação, né, até aqui. Então então a atuação do núcleo societário ela é importante justamente no sentido de trazer ferramentas que vão garantir e dar segurança para os sócios da execuibilidade das intenções, dos seus direitos e das suas obrigações enquanto partes na sociedade. Além disso, nós temos atuado bastante na parte de resolução de conflitos. Muitos clientes chegam até nós sem uma governança corporativa mais robusta ou implementada ou que de fato esteja sendo praticado, e a ausência de uma governança corporativa, a ausência de regras claras do relacionamento de sócios geram muitos conflitos. Então, assim, nós temos atuado bastante na resolução desses conflitos, na tentativa de mediação. Muitos sócios vêm até nós em situação de conflito e nós atuamos de forma, nesse caso, já repressiva, né? Porque como eles pecaram em não ter uma prevenção em relação a isso, a gente ajuda eles a resolverem os atuais conflitos e construir as melhores políticas de governança para prevenir, para que a partir da solução daquele conflito, daquele momento, a empresa de fato possa prosperar. Um outro ponto muito importante no nosso núcleo societário é a estruturação dessas empresas para possíveis eventos de liquidez, é o que a gente chama de M&A. M&A nada mais é do que a empresa estar pronta para ir para o mercado, seja para comprar outras empresas ou para ser adquirida por outras empresas. Então, o núcleo societário ele atua para fazer um raio-x, a gente chama de um diagnóstico societário, de como está a empresa hoje, o que ela precisa implementar de práticas societárias, né? Estruturações jurídicas, políticas de governança, estruturação de acordos de sócios, regimentos internos, conselhos consultivos. Então, a gente faz toda essa análise inicial para entender o momento atual dela, onde os sócios querem chegar para o mercado, o que uma empresa precisa ter no lugar que ela está hoje, para onde ela quer ir, visando justamente a visão dos sócios. Eu quero comprar outras empresas que fazem sentido para o meu negócio, eu quero ser vendido, eu quero arrumar a casa para vender, para pegar esse capital e aplicar em outros negócios. Então, nossa atuação em estruturações societárias visando eventos de liquidez dos nossos clientes, operações de M&A, também é muito importante. Veja bem, muitas empresas precisam de capital, têm a oportunidade de participação de investidores, mas às vezes a casa não está arrumada. É um cenário societário conflituoso, é um cenário jurídico um pouco bagunçado, não tem as estruturas formais ou organizadas para entrar um investidor. Então, quando a pessoa olha o interesse de se investir em determinada empresa, ele está intimamente ligado à organização dessa empresa. Então, o núcleo societário também ele atua fortemente nessa parte de organização. A gente chama de
reestruturação societária no sentido de dar uma melhor roupagem jurídico-societária. Um ponto também de extrema importância e diz muito a respeito ao momento que o Brasil está passando, momento político, econômico, que é a reorganização societária patrimonial. Porque muitas pessoas estão com receio, e isso está sendo muito falado em todos os veículos de comunicação mais sérios, tem sido veiculado diariamente notícias sobre esse assunto, que são os impactos da reforma tributária na sucessão patrimonial. Ah, mas o que isso tem a ver, né, com o direito societário, com o nosso núcleo societário? Eu digo que tem tudo a ver, porque assim, a empresa ela existe para gerar riqueza. Uma vez que essa riqueza é gerada, os sócios dessa empresa recebem esse patrimônio, né? A empresa gera lucro, esse lucro é distribuído e os sócios eles têm herdeiros. Então assim, a preocupação maior hoje é como esses meus herdeiros vão receber o patrimônio da minha empresa, o meu patrimônio e a riqueza que está sendo gerada com tudo isso. O cenário atual, a perspectiva é que ele aumente muito a carga tributária nos eventos de sucessão. Então, uma reorganização societária com fins, com a finalidade de se estruturar um planejamento sucessório inteligente, ele pode trazer uma economia gigantesca para os patriarcas, né, que são sócios, e para as empresas como um todo. Um planejamento sucessório bem feito, ele vai trazer possibilidades de receber os sucessores no contexto societário das organizações. Porque nós temos visto muitos pais que jogam, né, os filhos caem de paraquedas dentro da empresa sem um programa de crescimento, né? De capacitação mínima, de a forma como ele entra, o que ele vai acessar a empresa quando ele entrar, para ele não ser simplesmente o filho do dono, ou o filho da dona, ou a filha, né, do dono e da dona. É muito importante que a empresa, que os pais, que os sócios estejam preparados para isso, porque todos os sócios possivelmente podem ter filhos. E se um não quiser que o filho do outro entre na sociedade, passe a figura do administrador, e se eventualmente o pai que é sócio venha a falecer e esse filho ou esse herdeiro ou o cônjuge dessa pessoa, né, desse sócio falecido, como que ele entra na empresa e passa a assumir a posição daquele sócio? Quando nós não temos políticas bem definidas sobre isso, acaba que um evento inesperado pode destruir toda uma vida empresarial. E o nosso papel é exatamente deixar a estrutura pronta para que esses eventos aconteçam. Então, assim, nós temos que entender o momento da empresa, temos que entender a vontade dos sócios e deixar tudo estruturado. Então, o planejamento sucessório, ele tem principalmente esses dois vieses. O primeiro, é claro, olhando para o momento político do Brasil, da reforma tributária, como que a gente pode otimizar a economia na sucessão desse patrimônio antes que as alíquotas aumentem demais, e a perspectiva é que elas mais que dobrem, né? A gente tem falado muito que as pessoas estão arrumando um outro filho, né? Que é o Estado. O Estado ele vai ficar com basicamente um quarto do patrimônio que for levado ao inventário. Então, nossa função é justamente evitar que esse patrimônio vá para inventário, antecipando essa sucessão aos herdeiros, mas com condições de segurança aos pais, né, aos patriarcas. Mas o nosso time societário ele está aqui justamente para ajudar e trazer ferramentas que a gente consegue solucionar e viabilizar toda essa estratégia. Estou aqui, sou muito feliz de estar aqui, quero justificar o porquê e o como, né? Eu comecei a trabalhar com um contrato social, por incrível que pareça. O meu primeiro trabalho, eu ainda era adolescente, foi no escritório de contabilidade, no departamento que hoje a gente chama de paralegal, alguns escritórios chamam de departamento de processo, mas de fato eu comecei a trabalhar como auxiliar, depois eu virei estagiário, mas auxiliar de um departamento de paralegal. Eu tinha, o meu dia a dia era análise, a redação de contratos sociais, de uma forma, claro, muito mais simples, porque eu não tinha experiência na época, mas logo depois eu entrei na faculdade de Direito, eu procurei um trabalho no escritório, onde eu pudesse, né, atuar já pensando na faculdade de Direito. À época eu consegui um excelente escritório de contabilidade para iniciar a minha carreira, e sempre tive esse viés, esse olhar jurídico dentro das operações societárias. Porque por mais que eu tenha começado no escritório de contabilidade, a parte que o escritório de contabilidade atua com assessoria legal, né, que é o paralegal,
é justamente o que hoje nós fazemos no nosso núcleo societário, né? Também fazemos, né? Faz uma parte do nosso dia a dia é a construção de instrumentos societários, contratos sociais, estatutos de conselho, normas regimentais, acordos de sócios, tudo isso está dentro do direito societário. Consultoria, que é justamente o trabalho extrajudicial, que a gente faz atuamos diretamente dentro das empresas na parte de reorganização, olhando com muito cuidado, muita atenção para os instrumentos que subsidiam, que deixam a empresa como ela é e traz segurança para ela crescer. Esse meu interesse, desde sempre, desde novo, na área empresarial, é o que, de certa forma, me trouxe até aqui. Depois de formado, eu fiz especialização em Direito Tributário. É muito importante a gente entender que a atuação com direito societário, ela é multidisciplinar. A gente precisa entender de direito, a gente precisa entender das transações financeiras que acontecem dentro da empresa, nós precisamos entender também um pouco de contabilidade para entender quais são os impactos do direito, do financeiro dentro do universo empresarial e principalmente, e também, claro, sem esquecer que nós estamos trabalhando no final do dia com pessoas. Isso tem uma perspectiva. Então a conjunção de todas essas disciplinas, e por isso que a gente chama de um núcleo muito interdisciplinar, é que vai trazer o sucesso tanto para o nosso cliente quanto para nós, que para nós o nosso sucesso é justamente a satisfação. Do 90% da nossa atuação é o contencioso, que é o extrajudicial. E os 10% são ações contenciosas de altíssima complexidade, porque a gente está falando de atuação de ações judiciais que envolvem o direito societário. Essa atuação, eu fico muito contente de nós de conseguirmos trabalhar essa expertise dentro do nosso escritório. São pouquíssimos escritórios que têm essa especialidade e tem a prática, né? De todas as ações, a gente coloca aí que a grande maioria se trata de demandas que estão em curso em cortes arbitrais. Então, o dia a dia da corte arbitral, o que envolve o direito societário, é a especificidade do que já é específico. Então, assim, são matérias de alta complexidade, muitos trabalhos. Nós precisamos nos valer e contratar pareceres de doutrinadores renomados, até em direito internacional societário, escritores de livros de São Paulo que nos auxiliam bastante em determinados assuntos que são de grande especialidade, grande especialização. Então é uma matéria que instiga muito, né? Traz realmente emoção a gente saber, poxa, a gente está fazendo um trabalho com o apoio de um doutrinador, que é um profissional que escreve sobre aquela matéria. Então, assim, são casos extremamente instigantes, audaciosos e que envolvem montas grandiosas de dinheiro, até porque são brigas que estão discutindo controle societário de grandes organizações, né? Então a responsabilidade do nosso time é muito grande. Isso me traz também um senso de importância do trabalho que a gente faz de forma assim gigantesca, tá? A gente tem que, claro, todo o escritório, todas as áreas de atuações tem uma responsabilidade muito grande. Mas quando você está trabalhando com algo que envolve a vida da pessoa, que é o que ela vem construindo há 50 anos, a conversa tem que ser mesmo diferente. A gente tem que ter uma atenção, um cuidado, um carinho muito especial por cada caso que a gente atua. Não tem como a gente fazer a conhecida advocacia de massa, pegar muitos... É um trabalho que não é escalável porque ele é muito específico e muito especializado. Ele realmente é feito sob medida para cada caso e cada cliente.